Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Desconhecida. Em 1992, uma menina foi sequestrada enquanto voltava de uma festa de Dia das Bruxas e encontrada morta 3 dias depois. A polícia chegou a investigar mais de 100 suspeitos até encontrar os responsáveis pelo crime. Hoje vamos conhecer o caso da menina Shauna Hall, o assassinato que cancelou o Halloween na pequena cidade de Oil City. Então já deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Shauna Hall nasceu em 11 de julho de 1981, na pequena cidade de Oil City, na Pensilvânia. Morava em uma casa em um bairro tranquilo junto de sua família. Aos 12 anos, assim como a maioria das crianças de sua idade, Shauna adorava a época de Halloween. Porém, naquele ano, algo aconteceria que mudaria para sempre a vida dos poucos mais de 13 mil habitantes da cidade de Oil City. Na terça-feira, 27 de outubro de 1992, o grupo de escoteiras da cidade estava organizando uma pequena apresentação de Dia das Bruxas em um asilo a poucas quadras da casa de Shauna. Logo pela manhã, como relata a mãe, a menina acordou ansiosa para o evento e quis preparar sua fantasia. A fantasia escolhida era de ginasta olímpica. Então, ainda no começo da noite, Shauna se despediu da mãe e do padrasto e seguiu sozinha para o asilo, poucos quarteirões de distância de sua casa. A festa acabou por volta de 7h45 da noite. Shauna e uma amiga da mesma idade saíram juntas do asilo e seguiram pela rua estreita até a esquina. No cruzamento, sua amiga se despediu e continuou descendo a rua em direção à sua casa, enquanto Shauna virou à esquerda e seguiu sozinha o restante do caminho. Às 8h30 da noite, estranhando a demora para a menina chegar em casa, o padrasto John Brown decide ligar para Lucy, mãe de Shauna, que havia saído para o turno da noite na pizzaria onde trabalhava. John perguntou para ela que horas a festa de Halloween deveria acabar, pois Shauna ainda não havia voltado. Às 9h30 da noite, John liga novamente para Lucy e diz que Shauna ainda não havia chegado em casa. A mãe, preocupada, imediatamente saiu do trabalho e voltou para casa. Quando chegou por volta das 10 horas, ainda sem notícias da menina, o casal decide ligar para a polícia para relatar o desaparecimento. Quando a polícia chegou na casa da família, os detetives já haviam recebido uma ligação vinda daquela mesma região, e ao ouvir John e Lucy, as histórias se cruzaram. Um homem chamado Dan Patton ligou para a polícia naquela mesma noite e relatou ter visto uma menina sendo levada. A menina era Shauna Hall, e esse foi um começo de um pesadelo. Segundo Dan, ele estava andando pela rua West First quando viu uma menina caminhando na calçada do outro lado da rua, e parado um pouco mais à frente, um homem magro alto, usando boné e óculos. De repente se ouviu um grito e um pequeno carro vermelho dando partida e saindo em alta velocidade. A polícia de Oil City decidiu então iniciar as buscas por Shauna Hall. Bloquearam as principais vias de saída e entrada da cidade, onde paravam todos os carros suspeitos para interrogar. Começaram a parar pessoas nas ruas e circular pelas redondezas procurando pela menina ou pelo carro que a testemunha havia descrito. Porém, nem naquela noite e nem no dia seguinte, nenhuma pista do paradeiro da pequena garota foi encontrada. Na quinta-feira, 2 dias depois do desaparecimento, a investigação seguia sem pistas, até que do outro lado da cidade, em uma área isolada de floresta chamada Coulter's Hole, um homem estava se dirigindo para casa após alguns dias acampando. Quando passou por cima de uma ponte, notou algo estranho no riacho lá embaixo e chamou a polícia. Era uma peça de roupa, um colã de ginástica como o que Shauna usava em sua fantasia na noite em que desapareceu. Estava jogado entre as rochas na margem do riacho e o aspecto úmido do tecido denunciava que provavelmente a peça de roupa havia passado a noite naquele lugar. Exames periciais feitos mais tarde identificaram depósitos seminais no tecido
em quantidade suficiente para se extrair fragmentos de DNA. Contudo, nenhum outro sinal da menina foi encontrado aos arredores do riacho. Shauna permanecia desaparecida. Na sexta-feira, no terceiro dia de buscas, um homem passava pela mesma ponte em direção à floresta quando viu algo que o fez ligar para a polícia. Era o corpo de Shauna Hall. Segundo a polícia, isso indicava claramente que o sequestrador voltou ao local durante a noite com a criança, a matou e a arremessou da ponte de 15 metros de altura. Agora a pergunta deixou de ser onde está Shauna e passou a ser quem a matou. No sábado, dia 31 de outubro de 1992, era a esperada noite de Halloween. Porém, a descoberta do corpo de Shauna abalou a cidade. Pela primeira vez, a pequena e calma cidade de Oil City passou a noite do Dia das Bruxas com portas trancadas e ruas vazias. O Halloween foi cancelado naquele ano, e nos anos que se seguiram, a tradição de doces ou travessuras foi limitada pelo conselho da cidade a poucas horas no início da tarde, sendo sempre acompanhada por adultos. Após descartarem Dan, a testemunha ocular do sequestro, e o homem que encontrou o corpo, a polícia decidiu investigar pessoas próximas de Shauna. Buscando correspondentes para o DNA encontrado na peça de roupa da menina, se coletou amostras de John Brown, o padrasto, dos tios da garota e do pai biológico da criança, além de funcionários da escola e pais de colegas do grupo de escoteiras. Mas nenhum resultado deu positivo. Mais de um ano se passou desde que Shauna Hall foi encontrada morta, e a polícia ainda não havia avançado com a investigação. Até que uma ligação anônima chamou a atenção dos investigadores para um cara chamado Ted Walker. Segundo a denúncia, sua aparência batia com a descrição do homem que sequestrou Shauna. Segundo os relatos, Ted trabalhava em uma pizzaria no bairro onde Shauna morava e tinha costume de associar meninas que iam no estabelecimento, tentando abraçá-las contra sua vontade. Shauna e sua família frequentavam a pizzaria onde ele trabalhava, e além disso, Ted tinha um carro vermelho, como o que foi visto no dia do sequestro. Porém, o exame de DNA feito com as amostras de Ted o inocentou, e assim os investigadores voltaram à estaca zero. Ao longo dos anos seguintes de investigação, foram mais de 100 amostras de DNA suspeitos coletados, mas nada batia com o DNA do assassino encontrado nas roupas de Shauna. Em 30 de julho de 1995, 3 anos após o assassinato de Shauna Hall, uma mulher de 22 anos sofreu uma tentativa de sequestro no mesmo trajeto que a menina fazia naquela noite. A nova vítima estava andando sozinha na rua quando um homem começou a persegui-la, atacou de surpresa e tentou colocá-la no porta-malas de um carro, mas ela reagiu e lutou, conseguindo fugir. O suspeito era Jim O'Brien. Jim e seu irmão mais velho, Tim O'Brien, eram 2 criminosos já conhecidos da polícia local por crimes sexuais. E assim, Jim foi preso por tentativa de sequestro. Embora as semelhanças entre os 2 crimes levantassem suspeitas, quando se investigou se os irmãos poderiam estar envolvidos com o caso de Shauna Hall, logo foi descartado nas primeiras investigações por estarem presos na época. Quem matou Shauna Hall permanecia um mistério. Anos se passaram e o detetive responsável fez uma descoberta, revisando os arquivos do caso, que mudaria os rumos da investigação depois de muitos anos. Segundo a testemunha que presenciou o sequestro, logo após ouvir o grito de Shauna naquela noite, o carro vermelho deu partida e fugiu em alta velocidade, o que não poderia ter sido executado por uma pessoa sozinha de forma tão rápida. Por todos esses anos, todos acreditavam se tratar apenas de um único assassino, e todos os suspeitos investigados foram descartados por não serem compatíveis com o único DNA encontrado em Shauna. Mas não significava que não estavam envolvidos no crime. Decidiram então voltar atrás e investigar melhor Ted Walker, o homem que encaixava na descrição da testemunha
e que dirigia um carro vermelho na época do crime, o colocando de volta na lista de principais suspeitos. Quando interrogado pela polícia novamente, Ted foi questionado sobre como ficou sabendo do sequestro de Shauna, e ele prontamente respondeu que os irmãos O'Brien haviam ido até sua casa e lhe contado. Como acreditavam que os irmãos estavam presos na época do crime, o que os havia descartado como suspeitos anos antes, a polícia estranhou a resposta de Ted e decidiu olhar os registros de prisão da época do sequestro. Foi quando descobriram que estavam enganados esse tempo todo. Os irmãos O'Brien haviam sido presos, porém estavam em prisão domiciliar na época. Em 2002, 10 anos após o assassinato de Shauna Hall, a investigação havia encontrado um DNA compatível com o da cena do crime. Era Dean O'Brien, o mais novo dos irmãos O'Brien. Além disso, um fio de cabelo encontrado na roupa da menina era compatível com amostras coletadas de Tim O'Brien. As evidências colocavam os dois na cena do crime. 13 years, the trial of two brothers accused of abducting, raping, and murdering Shauna Hall finally gets underway today. Os irmãos O'Brien e Ted Walker foram acusados pelo sequestro e homicídio de Shauna. Em depoimento, Ted Walker confessou ter sido responsável por abordar a garota na rua naquela noite e a colocar no carro, onde os irmãos o esperavam e juntos dirigiram até sua casa, onde mantiveram a garota como refém por 3 dias, até o dia em que a mataram e abandonaram o corpo na ponte. Ted Walker foi sentenciado a 40 anos de prisão e os irmãos O'Brien foram sentenciados à prisão perpétua sem condicional. E somente 16 anos após o assassinato de Shauna Hall, a pequena cidade de Oil City voltou a comemorar o Halloween novamente. E é isso, pessoal, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre o caso, continuem assistindo nossos vídeos aí na playlist de casos criminais, não esqueça também de deixar seu like e se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!